Quero dar aqui as boas-vindas a você, professor do Discipulando, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula do nosso EBD em Síntese podcast. E estou aqui, como sempre, ladeado por meus amigos e colaboradores neste projeto que tem sido tão enriquecedor e abençoador para a EBD em geral, o nosso podcast. Pastor Raul, a paz do Senhor. O que esperar da lição de hoje? O tema é oração. Paz do Senhor, irmão Eli, paz do Senhor, Mandor Glenilson, a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento. O tema de hoje, a oração. Falar sobre oração é sempre falar sobre um assunto muito importante e muito necessário na vida de todo cristão. Certamente Deus nos abençoará de modo que a gente possa aqui falar e as nossas colocações, nossas contribuições aqui sirvam para os professores elaborarem as suas lições para o próximo domingo. Obrigado, pastor Raul. Professor Douglas Nilson, estaremos aqui discutindo e oferecendo alguns subsídios para o professor discipulando sobre oração. E qual é a sua impressão ao longo desta semana no preparo para esta participação do podcast? Pastor Moeli, pastor Raul, a você, professor, que nos acompanha a cada semana através desse veículo de comunicação, podcast. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que ele precisa ser vivido tal quanto ensinado. E vamos aqui falar um pouco das nossas vivências, daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, tem nos ensinado através da sua palavra, e tentando que você, professor, possa captar algumas dessas verdades e também transmitir aos seus alunos e influenciá-lo a ser um aluno que valoriza a oração. Esse é o nosso desafio, o nosso propósito nesse encontro. Obrigado, professor Douglas Nilson. Você que ensina o discipulando, como já é do seu conhecimento, hoje estaremos tratando da lição número 9, oração não mecânica, mas consciente. E é claro que dentro do contexto mais amplo da revista, né, que é portando uma nova identidade em Cristo, temos desde a primeira lição tratado desta cidadania, desta nova cidadania do crente, como um dom da graça, e temos aqui denunciado o legalismo religioso, e que Jesus está aqui justamente ao longo de todo o Sermão da Montanha, desconstruindo e oferecendo sérias objeções ao legalismo, né? E que o legalismo é incompatível com a vida cristã. E como mais um elemento, né, que compõe essa identidade do cristão, e ainda dentro dessa abordagem que continuaremos a descrever o perfil desse cidadão do reino, estaremos falando sobre oração. Por um lado, estaremos hoje denunciando a hipocrisia na prática da oração. Por outro lado, também estaremos a expor a futilidade da alienação pagã também na prática da oração, o que leva a um tipo de uma oração mecânica, né? Tanto inconsciente. Então, meus queridos, diante desse tema, né, Tomás de Aquino, ele considerando, né, três grandes tradições da cristandade, que é o credo apostólico, aquilo no que devemos crer, a crença correta, considerando o decálogo, né, aquilo que devemos praticar, e o Pai Nosso. Né? A vida cristã ela é tocada de forma enriquecedora e consistente através dessas três grandes fórmulas, né? O credo apostólico, o decálogo e o Pai Nosso, objeto de estudo de hoje. E o Pai Nosso nos ensina sobre, eu falei sobre a ortodoxia, credo apostólico, ortopraxia, que é o decálogo, e estaremos hoje tratando da ortopatia, aquilo que eu devo desejar
aquele que eu devo aspirar a sentir, ortopatia. E quem fez esse tipo de abordagem foi o teólogo e filósofo cristão Tomás de Aquino. Hoje estaremos falando sobre invocação, adoração, petição e confissão, dentro desse contexto mais amplo da oração, e especificamente o Pai Nosso, que é a nossa oração modelo legada por Jesus. Meus queridos, introdutoriamente, o assunto de hoje, o Pai Nosso, né, à primeira vista, assim, prima facie, digamos, o Pai Nosso, essa estrutura do Pai Nosso, que alguns autores até o consideram como uma espécie de compêndio do Evangelho, como se fosse um mini-evangelho, uma série de doutrinas cristãs que você pode extrair só dessa oração modelo. Por exemplo, você, no início do Pai Nosso, teria, digamos, uma espécie de priorização de Deus. Você tem Deus tratado como Pai, você tem a paternidade de Deus, a santidade de Deus, o reinado de Deus e a vontade de Deus. Ou seja, Deus tem toda a primazia, toda a preeminência. E depois é que vem o homem, sua provisão, perdão e proteção da parte de Deus. Assim como você também pode adotar uma outra perspectiva, considerando o Pai Nosso. Deveres para com Deus, assim como o Decálogo, né, abrange deveres para com Deus e deveres para com o homem, no Pai Nosso da mesma forma. Nós temos deveres para com Deus. Teu nome, teu reino, tua vontade, teu poder, tua glória. E deveres para com o próximo, da mesma forma. Repartir o pão, perdoar e a questão da retidão, da santificação. No conflito, né, no embate do contexto da tentação. Meus queridos, primeiro tópico, oração é conversa com o Pai. No Pai Nosso, as primeiras palavras, primeiras terminologias do Pai Nosso, que saltam aos olhos. Né? Pai Nosso que estás nos céus. Né? Nós temos aí pelo menos 2 atributos de Deus, que é o da transcendência, né? Deus existe para além da criação, e ao mesmo tempo nós temos com essas expressões Pai Nosso que estás nos céus. Nós temos também o fato de Deus ser nosso Pai, né? Uma expressão de ternura. Então, ele não é simplesmente um Deus, digamos, distante. Ele também se relaciona com a sua criação como Pai. E é claro que Deus só pode ser chamado de Pai no sentido próprio e original. Né? E é dessa paternidade divina da qual provém todo o conceito de paternidade. E Deus é Pai no sentido de Criador, porque ele trouxe todas as coisas à existência, a plenitude da paternidade existe em Deus. E Deus também é Redentor, é Pai no sentido assim, redentivo, porque ele nos adotou como filhos. Ele nos adotou como filhos. E no Pai Nosso nós temos essa dependência em relação ao nosso Pai. A este Pai Nosso, né, que é compartilhado, este Pai Nosso que está nos céus, que habita nos céus. Essa dependência, por exemplo, em relação ao pão, dependência material, uma dependência espiritual em relação ao perdão, e também no Pai Nosso nós verificamos uma espécie de dependência também para com este nosso Pai, que está nos céus, uma dependência moral, no que diz respeito a livramento. Meus queridos, aqui eu quero fazer algumas perguntas, encaminhar algumas questões aos nossos participantes aqui da mesa deste podcast. Professor Douglas Nilson, como lidar com a tentação, porque Jesus ele denuncia esse tipo de prática no contexto aí do Pai Nosso, como lidar com a tentação para não ostentar piedade no momento da oração, ao ser convidado no culto público? Jesus, ele está em um contexto em que ele desconstrói algo que já está enraizado nos corações, naquela sociedade, para trazer a verdade bíblica sobre a importância da oração. Em momento algum, Jesus diz: olha, não ore, vocês não precisam orar, vocês não precisam ser repetitivo na oração, porque você só precisa orar uma vez e ponto final. Não. Jesus, ele desconstrói porque na mente das pessoas, os fariseus eram referência, os doutores da lei eram referência de Deus, de fé, de exemplo a ser imitado. E era comum que aqueles homens, como forma de ostentar, de ter visibilidade, eles iam para os locais de maior movimentação de pessoas
e passava uma ideia de piedade. Olha, eu estou tão necessitado de orar que eu não estou conseguindo chegar no templo, então vou orar aqui nessa esquina. E as pessoas passavam, via um homem, um religioso, orando ali, apresentando a sua oração, as pessoas iam ver ali como um referencial. E aí, como pano de fundo, isso é importante para trazer para os nossos dias que certamente ninguém vai ver um religioso, um crente, um pastor numa esquina de uma rua, uma avenida movimentada fazendo oração. Mas aí nós, muitas vezes, podemos ser tentados a agir assim no âmbito público dos nossos cultos, das nossas reuniões. E é preciso que o nosso aluno, ele entenda a importância da oração pública, que ela é diferente da oração particular. Jesus aqui não está dizendo para nós deixarmos de orar publicamente. Ele está dizendo que é importantíssimo, é indispensável que o crente tenha a sua oração no particular com Deus. A oração pública é uma oração que eu esqueço um pouco de mim e vou lembrar das necessidades de Raul, das necessidades de Eli, das necessidades de um país, das necessidades de uma igreja, e tudo isso de forma que eu seja o mais sensato possível para que não aparente que eu estou querendo ter visibilidade. E aí entra um elemento que talvez o pastor Raul não consiga identificar num culto que ele esteja dirigindo, ou a igreja que ele esteja conduzindo. É o coração. Ele pode chegar num púlpito, eu posso chegar no púlpito, fazer aquela belíssima oração e Raul dizer, que oração belíssima. Mas Deus que conhece o meu e o seu coração pode entender que toda aquela oração foi algo que ele construiu para que as pessoas pudessem tributar a ele uma glória que não é devida. Então, nós temos esse desafio de ensinar os nossos alunos que ele precisa orar, mas existem assuntos que ele ora a sós com o Pai, e existem assuntos que ele ora em público, coletivamente. Obrigado, professor Douglas Rios. Pastor Raul, o que dizer da tentação de se buscar, digamos, ou de se tentar manipular Deus, fazendo a oração, digamos, um recurso artificial, né, para se manipular Deus? E aqui eu estou querendo considerar, digamos, o tipo, né, digamos, uma fórmula para uma oração específica, o esforço que se deve fazer ao orar, o tamanho da oração. E aí, é possível que algumas pessoas podem até tentar. Claro que Deus ele não é manipulável, ele é soberano. Ele responde se quiser uma oração. Mas existe também esse tipo de tentação? Irmão Eli, esse tema, oração, ele foi objeto no terceiro ciclo, salvo engano, na aula, na lição número 12, e foi muito feliz o autor deste novo ciclo, né, o quarto ciclo, quando aqui, mais uma vez, retoma este assunto com outra abordagem, sob um outro ângulo, porque é um assunto muito importante, tem que fazer parte do dia a dia dos cristãos, e a Bíblia e Jesus orienta-nos como devemos orar. A oração, ela nada mais é do que falar com Deus. Então, a oração necessariamente precisa ser um ato de fé, porque ninguém fala com Deus se não tiver fé, porque ninguém vê Deus, né? O apóstolo João diz, ninguém viu a Deus, ninguém vê Deus. Há uma promessa de um dia nós o vermos como ele é, mas ninguém viu Deus, né? Jesus é que se revelou na pessoa dele, e ali quem vê Jesus vê Deus, como ele mesmo falou para Filipe. Então é um ato de fé, a oração. É impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, então a oração é um ato de fé e, como falamos, né, naquela lição, como está escrito aqui em Lucas capítulo 18, é uma das formas, uma das maiores demonstrações de fé que a pessoa pode apresentar diante de Deus quando esta oração, este ato, ele é feito de forma correta. Então, se a oração, respondendo a sua pergunta, né, a oração ela tem requisitos para ser eficaz, sob pena dela se tornar apenas uma perda de tempo.
Oração não é perder tempo. Oração é um investimento do seu tempo. É a forma de aproveitar o seu tempo de maneira ótima. Orar não é perder tempo, pelo contrário, é otimizar o tempo, é ganhar tempo, né? Mas se a oração não obedecer os critérios estabelecidos pela palavra de Deus, ratificados por Jesus, aí a pessoa realmente vai perder tempo. E isso que você colocou, quando a pessoa tem um interesse, um interesse que não é sincero de conversar com Deus, ela vai estar perdendo tempo, porque Deus não vai ouvir esta oração. Porque uma das características de uma oração eficaz é a sinceridade. É a sinceridade. E se o objetivo da oração for outro que não o de falar com Deus, então a oração não será sincera. Ora, se eu estou me posicionando para orar e eu estou orando diante dos homens, logicamente, porque dentro do seu quarto, a oração privada, é quase impossível alguém querer se exibir, tendo em vista que ele está sozinho ali, né? É ele e Deus mesmo. Mas nós estamos falando aqui de uma oração pública, né? Uma pessoa está no meio de um público e ela está com interesse outros de não falar, é diferente de falar com Deus. Então, essa oração não é sincera. Então, o primeiro requisito da oração já foi já está em falta e por isso essa oração não será eficaz. A pessoa está perdendo tempo. Pode até ser aplaudido pelos homens, porque os homens veem o exterior, mas diante de Deus não tem nenhum valor, porque não está sendo sincero. Ele está fazendo aquela oração para se apresentar. Como você que colocou, né, Jesus aqui disse na parábola, no Sermão do Monte, que é aqui o texto áureo da nossa lição, Mateus capítulo 6, versículo 5, que fala: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para ser, olha a finalidade, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, se eles estão orando com a finalidade de ser aplaudido pelos homens, então ele não está orando com sinceridade. Então eles já receberam o galardão, que foi se apresentar para os homens, e os homens de fato o viram, e fica por isso mesmo. Então ele não está sendo sincero. E vale ressaltar para você, meu caro professor, um ponto importante a ser colocado para os alunos é o fato de uma pessoa estar orando numa esquina. Hoje, no Brasil, aqui onde a gente vive, né? Brasil, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, se uma pessoa for orar na esquina, ou em qualquer outro estado do Brasil também, possa ser ridicularizado pela sociedade. Porque aqui é uma cultura diferente. Lá em Israel, na cultura que Jesus vivia, uma pessoa que orava era muito valorizada porque os judeus sabiam da importância da oração, sabiam que a oração é uma demonstração de fé excelente, sabia que é necessário orar, sabia que Deus ouve a oração. Então é uma cultura diferente. Lá era algo assim excepcional, a pessoa está orando, certo? Nas esquinas, alguém passasse, rapaz, o irmão Eli está orando ali, olha só. Voltasse, rapaz, o irmão ali continua orando, esse homem é um homem de Deus mesmo, gerava uma credibilidade. Hoje, se alguém fizer isso, pode ser até ridicularizado, porque a cultura não é esta aqui no Brasil. Então é importante entender por que Jesus estava falando que o fariseu, muitas vezes ele se colocava numa esquina para orar, para que os homens vissem, né? Não é o problema de orar na esquina, o problema é a intenção deste homem que está orando. Ele está orando com a finalidade de que as pessoas o aplaudam. Olha, esse homem é um homem de Deus. Oh, que coisa bonita. Então é isso que Jesus está reprovando, porque essa oração ela não é sincera. Ela não está sendo uma oração piedosa. E a gente vê aqui na lição muito essa palavra piedosa, né? E vale ressaltar que essa palavra piedosa, ela tem uma outra concepção da concepção habitual que nós empregamos no nosso dia a dia. Nós temos o emprego do sentido, na palavra piedosa, de uma pessoa bondosa, caridosa. Mas no contexto bíblico aqui, não é só isso. Pode ser isso. Mas você examinando a palavra, a piedade diz respeito a práticas daquilo que Deus estabeleceu para a pessoa fazer. Quanto mais a pessoa faz aquilo que está escrito na palavra, que Deus deixou para fazer, mais essa pessoa é uma pessoa piedosa. Então, ela está fazendo a vontade de Deus. Se ela está
com o objetivo de se apresentar, de ser ovacionado, de ser aplaudido, ou seja, se orgulhando com isso, logo ele não está sendo piedoso coisíssima nenhuma, e a oração dele não será ouvida. Por isso é muito importante nós sabermos as condições de uma oração eficaz, né? Ter fé, primeiramente, sinceridade, humildade, como está lá escrito em Lucas capítulo 18, versículo 13, que aquele fariseu batia no peito, orava a Deus, dizia que não era como semelhante aos demais homens, porque ele fazia isso, fazia aquilo, tal. Então tem que ter humildade. Jesus disse que ele não saiu justificado, com perseverança. Então aí nós temos 4 elementos que nós observamos na Bíblia. Claro que tem outros, mas esses 4 elementos são os elementos principais de uma oração eficaz. E Moeli e Raul, um outro ponto que é importante destacar é que tudo aqui gira em torno da intenção do coração. Então, eu posso até, trazendo para os nossos dias, eu posso ter uma oração no privado e mesmo assim a intenção do meu coração é que em público eu seja identificado como aquela pessoa que está em oração. Imagina, nós somos de uma família, eu sou crente, vocês não são, e de repente a casa está cheia, todo mundo, opa, licença que eu vou aqui no meu quarto. E aí passa ali 30, 40, 50 minutos, daqui a pouco eu saio do quarto com os olhos vermelhos, e a minha intenção é que meus familiares vejam que eu estava orando. O que é que você está fazendo no quarto? Não, eu estava orando. Então, de certa forma, o meu coração eu posso estar expressando algo que eu quero que as pessoas identifiquem. E Jesus quer desconstruir isso. Ele quer que nós tenhamos momentos a sós com Ele, que é somente nós e Ele. E aí vale ressaltar, irmão Douglas Nilson, perfeita a sua colocação, e aí que é questão da intenção, né, finalidade. Mas vale ressaltar também que se uma pessoa estiver orando e ao ser abordada por outro, por que você está assim, com o olho vermelho e tal? Não, porque estava orando. Também isso não é pecado, né? Porque a intenção dela não era se apresentar, apenas ela tá falando a verdade porque ela estava orando. Agora, se realmente, do início, ela tem esse interesse que as pessoas vejam, né? Vejam e elogie por isso, então realmente a finalidade da oração está sendo desviada. Isso. Ou seja, a oração deixou de ser um serviço espiritual a Deus, ou seja, a oração não diz mais respeito a Deus, diz respeito ao próprio, ou seja, é uma autopromoção. Isso. Meus queridos, então, para promovermos, como recomenda o Pai Nosso, né, Deus primeiramente, agora no segundo tópico, avançando aqui com o nosso roteiro, com o nosso plano de estudo, a oração que Jesus ensinou. Então, estaremos agora tratando a oração, o Pai Nosso, propriamente dito. No Pai Nosso, nós temos... o Pai Nosso é rico em teologia, é rico em ensinamento teológico. Então, do ponto de vista, digamos, teocêntrico, o que é que eu identifico no Pai Nosso? O que é que eu aprendo no Pai Nosso? Deus, né, é identificado como Pai, Santo, Rei, Senhor, Provedor, Perdoador e Protetor. Agora, imaginem se eu considerar uma abordagem trinitária, ou trinitariana do Pai Nosso. Você tem o Pai que provê, o Filho que perdoa e o Espírito que santifica. Interessante isso. Meus queridos, quero aqui deixar encaminhar algumas perguntas, como de costume. Qual a importância, professor Douglas Nilson, qual a importância da teologia, né? Ou seja, aquilo que eu penso sobre Deus? Em que medida isso afeta, ou ajuda, ou atrapalha na prática da oração? Tudo da nossa vida cristã envolve teologia. Isso é fato. E veja que no início dessa oração, quando Jesus está apresentando essas recomendações, ele vai dizer um ponto que é muito importante frisar, que é a questão de não usar de vãs repetições. E nós vemos ao longo da história bíblica que muitos povos que adoravam deuses pagãos, eles usavam como argumento de convencer pelo cansaço, digamos assim. Então, repetiam aquelas orações,
repetitivas, né? Fazia aquelas repetições como forma de convencer pelo cansaço. E quando isso não era possível, usava até o automutilação, o flagelo, de forma que eu, de alguma forma, preciso convencer o meu Deus que eu preciso daquilo. Então, é o que acontece lá quando você vê o caso dos profetas de Baal, as pessoas ali gritando, pedindo que o seu Deus lhe dê uma resposta, e essa resposta não vem, e eles começam a se vitimar. Por quê? Porque a resposta não veio. E naquele contexto, contexto de muitos deuses pagãos, a resposta ela não vem através de uma voz audível, vem através de um fenômeno da natureza, ou seja, o Deus chuva. Então eles estão ali pedindo chuva. Se chover, é a resposta do Deus, mandou a chuva. Se não chover, é porque o Deus está muito furioso conosco. Então nós temos que fazer alguma coisa para abrandar a fúria desse Deus. Aí Jesus, ele vai apresentar questões que aproxima ao invés de distanciar. Primeiro, ele usa um elemento que não se fala até então, chamar Deus de Pai. Como assim chamar Deus de Pai? Jesus insere esse elemento aproximador. Você pode se dirigir a Deus como Pai. E, a partir daí, nós mergulhamos no conhecimento de teologia, porque como é que eu vou me dirigir a Deus se eu não conhecer minimamente Deus? Então, eu posso comparar Deus com a imagem que eu tinha de Deus antes de me render a Cristo. Então, eu preciso conhecer Deus como, aqui já foi falado, como o meu pai. Então, a minha relação é de filho para com o pai, mas também preciso entender a posição dele, e ele já falou, os atributos, porque os atributos é uma forma de Deus se revelar a nós, se aproximar de nós. Então, eu preciso conhecer os atributos, mas como eu dizia outro dia, alguns irmãos numa aula de discipulado, mais importante do que conhecer os atributos de memória é entender, compreender a prática desses atributos. Qual a importância de saber que Deus é onisciente? Ah, Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas quando eu compreendo a profundidade disso, como o salmista diz lá no Salmo 139, é entender que nada que aconteça no meu viver, Deus não saiba. É entender que antes de chegar qualquer palavra à minha boca, à minha mente, Deus já sabe. É saber que tudo que ocorre na minha vida, se a minha vida está rendida ao Senhor, Deus tem o controle, tem o governo, e nada vai acontecer de forma que ele não. Ai, Deus foi surpreendido, foi pego de surpresa. Então, a nossa vida de oração é uma vida de conhecimento de Deus. E por isso, não dá para viver uma vida de oração com a Bíblia fechada. É muito perigoso, porque nós precisamos ter uma vida de intimidade, desenvolver uma vida de intimidade com Deus, mas precisamos também conhecer Deus da forma como ele primariamente se apresenta, que é as Escrituras. Aí sim, quando eu entendo que esses dois elementos, eles vão caminhar em toda a minha trajetória terrena cristã, então eu vou andar em um equilíbrio. Palavra, devoção. Palavra, intimidade. Palavra, espiritualidade. Sempre Graça, caminhando com esses dois elementos. graça e conhecimento, né? Graça e conhecimento. Se eu esquecer-me de um desses dois, eu posso ficar muito científico, muito acadêmico por um lado, ou ficar muito espiritualizado por outro. Quando eu entendo... Oi? Místico. Místico. Excessivamente místico, né? Místico, tudo eu tenho um elemento místico para aconteceu isso, isso foi dessa forma, sempre usar esse misticismo. Então, eu preciso desenvolver uma vida de oração, e às vezes a gente pode achar que teologia é algo que está só na academia, está só num seminário teológico.
A partir do momento que eu me rendo a Cristo e começo a buscar conhecer Cristo, isso é teologia. É o conhecimento das verdades que conduz a nossa melhor vivência com o nosso Deus. Pastor Raul, temos comentado alguma coisa aqui sobre alguns aspectos teológicos do Pai Nosso, até, digamos, a gente poderia até identificar algumas disciplinas, né, teológicas, algumas lições teológicas. Por exemplo, o professor Douglas Nilson mencionou aí a onisciência, o fato de termos um Deus, né, que se apresenta, que se revela como Pai onisciente, mas que ele preza pelo diálogo com seu filho, faz questão de que seu filho, né, apresente, encaminhe suas queixas, seus queixumes, suas necessidades, e que outras, digamos, que outras disciplinas teológicas a gente pode derivar do Pai Nosso, Pastor Raul, e conectar assim, a experiência com a prática da oração. A título, exemplo aí citado aí pelo professor Douglas Nilson, onde ele falou sobre a onisciência e tal, o fato de Deus já saber antecipadamente o que eu vou pedir, né? Esse assunto ele é muito rico e a gente tem dificuldade em selecionar aquilo que a gente vai falar, porque o tempo aqui, nós temos um tempo, né? Mas isso que você perguntou aí, meu ali, daria para passar umas 2 horas para responder. Mas num esforço de síntese aqui, Deus, ele é onisciente, de fato. Ele sabe tudo. Como disse bem o irmão Douglas Nilson, está lá escrito no Salmo, antes mesmo do pensamento chegar à minha mente, ele já sabe o que eu vou pensar. Então, é uma coisa tão grandiosa que chega e assusta, né? Mas, de outro lado, Deus tem interesse que a gente verbalize. Porque é mais ou menos uma legitimidade que Deus deixou para o homem chegar mais perto dele. Diz assim, ó, se você quiser chegar perto de mim, você vai ter que seguir esse procedimento aqui. Porque você orar, você está buscando a Deus. É você que está buscando a Deus, perceba. Né? Tem até o versículo aqui, o texto bíblico, né? O texto áureo aqui da lição, que está lá em Jeremias, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, veja, é o homem que tem que buscar a Deus. E como é que o homem pode buscar a Deus, senão através da oração? A oração ela é fundamental para o homem se aproximar de Deus, né? A meditação aqui, o versículo chave, Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é interessante que esse contexto aqui, o povo estava cativo em Babilônia. Uma parte tinha sido levada para a Babilônia, a outra parte estava sendo ameaçada de ser conduzida para lá, e o Deus estava falando para o povo, né, através de Jeremias. Olha, vocês vão para a Babilônia, vão passar lá bom tempo, 70 anos, mas se vocês me buscar de todo o coração, vocês vão me encontrar. Então é através da oração que a gente busca a Deus, independentemente de qualquer circunstância, seja ela uma circunstância favorável a gente ou desfavorável. Então, Deus, ele gosta que a gente verbalize. Para quê? Para que a gente possa se aproximar dele. Porque Deus, olha, nada do que eu faço vai fazer Deus me amar mais. E nada do que eu deixo fazer vai fazer Deus me amar menos. Deus é imutável. Sou eu que mudo, sou eu que preciso me desenvolver, sou eu que preciso buscar ao Senhor, Ele é que é o Senhor, eu é que preciso dele, Ele não precisa de mim. Então a oração é uma bênção que Deus nos concede para que a gente possa se aproximar dele e seja realizado. Veja que naquela passagem do cego, o cego estava lá e clamava, o cego Bartimeu clamava, e depois de muito esforço conseguiu fazer com que ele chegasse até Jesus. Ele foi até Jesus e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aí parece ser uma pergunta sem sentido numa primeira leitura, uma leitura mais apressada, porque todo mundo estava vendo que o homem é cego. Ora, se um cego está clamando para mim, eu posso dar a vista a ele, eu tenho que entender que ele quer ver. Mas essa é uma interpretação equivocada, porque o cego, ele poderia querer outra coisa.
Ele poderia querer dizer, olha, Senhor, eu tenho um parente que está enfermo, eu queria que o Senhor curasse o parente. Olha, Senhor, eu tenho uma causa na justiça, o juiz não quer julgar, manda o juiz julgar. Olha, Senhor, eu tenho meu irmão não quer repartir a herança comigo. Outros pedidos que foram feitos ao longo da Bíblia aqui que a gente conhece. Então, Deus gosta de fazer, Deus gosta de ouvir aquilo que a gente tem para dizer para ele, para que a gente possa se aproximar dele. Então, a oração é esse meio de nos aproximarmos de Deus. É uma conversa com Deus, não é um blá, blá, blá. Né? Aqui na lição, o comentarista deixou bem claro que essa expressão vãs repetições, porque Jesus fala assim, olha, quando vocês forem orar, como já falou aqui o professor Douglas Nilson, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque os gentios acham que ficar repetindo essas fórmulas mecanizadas vão ser escutados por Deus. Não vão. Isso para Deus é um blá, blá, blá. Né? Aqui nós temos a palavra aí, batologeo, que é a palavra originária, e que é uma onomatopeia, né? No português, é uma figura de linguagem, onde nessa figura de linguagem vai se reproduzir, vai se escrever sons. Por exemplo, quando alguém bate na porta, toque, 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 né? O relógio faz tic-tac, tic-tac. Isso tudo, se eu for escrever, chama-se onomatopeia. É uma figura de linguagem. E Jesus está usando justamente essa figura. Jesus está falando assim, quando vocês forem orar, não façam blá, 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 blá. Entendeu? Muito interessante esse aprendizado para a gente. Tenho certeza que muita gente não tinha conhecimento dessa expressão, do que significava essa expressão, vãs repetições, e é muito ruim quando a pessoa vai orar mecanicamente, ficar blá, blá, blá. Porque, como eu até digo, né? Se eu fosse um Deus, se alguém fosse orar para mim e ficasse lá, blá, 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 eu ia dizer, rapaz, cabe com isso, está me enfadando. Isso é muito chato. Então, orar é conversar com Deus com sinceridade, é abrir o coração. Aí entra nesse tópico, aí a gente não sabe orar. Os discípulos, Senhor, olha, os discípulos, o povo de Israel que sabia a importância da oração, eles disseram, Senhor, nos ensina a orar? A gente não sabe orar, não. Aí Jesus vai estabelecer aqui um modelo para a gente ver os elementos, como você bem colocou, os elementos que tem que estar na oração. Não é para a gente pegar essa oração aqui do Pai Nosso e ficar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, amém. Pai Nosso que estás no céu, rezar 10 Pai Nosso. Aí vira reza. Reza é uma repetição vã, certo? Oração não. Aí, como você me colocou, irmã ali, aqui nessa oração existem revelações de Jesus para nós, e revelações de Jesus sempre são revelações teológicas, né? Porque é o ensino, e teologia, como já disse o professor Douglas News, é nada mais que você aprender a respeito de Deus, qual é o interesse de Deus, qual a vontade de Deus, como é que Deus se comporta, como é que Deus age, e aí isso é teologia, e é o que a gente faz sempre, todo crente é um teólogo, né? Todo crente aprende teologia, e essa é a vontade de Deus. Então, Deus ali, Jesus estava ensinando alguns elementos da oração e revelando qual oração é eficaz, como a gente tem que orar ao Senhor, né? Com intimidade. Deus não é só nosso, é de todos, o Pai é nosso, né? Com intimidade, essa quebra de paradigma, né? Que, como bem colocou o irmão, os judeus tinham um distanciamento muito grande, Deus era transcendente mesmo e ficava para lá mesmo. Transcendente quer dizer uma coisa distante, fora dessa dimensão física. Deus é transcendente, mas ele também é imanente, ou seja, ele está conosco. E aí Jesus diz, olha, ele é Pai nosso, ele está no céu, mas ele está presente. E é interessante, eu queria também pontuar uma coisa, que essa oração, ela é um modelo, ela tem princípios, e eu entendo que um dos objetivos é que, assim como toda palavra, você consiga compreender que princípios são relevantes numa oração. Então, quando eu me refiro a Deus como Pai Nosso, eu tenho que ter cuidado para não tornar Deus um aspecto universalista, em que qualquer pessoa pode referir-se a Deus de Pai, porque é o Pai Nosso, é o nosso Paizão. E aí, isso é uma prerrogativa para aquele que já se rendeu ao Filho. Quem não se rendeu ao Filho não está reconciliado com o Pai. Então, ainda que chame Deus de Pai, não alcançou essa paternidade. Por quê? Porque não
se rendeu ao Filho e não tem outro caminho a não ser por intermédio do Filho que nos reconcilia com o Pai. Então, esse princípio, essa verdade é importante e ao longo da oração, Jesus vai falar. Veja que ele destaca a questão da provisão, como aqui já foi falado, mas também destaca a importância do perdão. Veja, se eu e esse perdão, Jesus nos diz assim, ó, faça assim, assim e perdoa. Jesus coloca uma decisão nossa. Então, quando ele diz, ó, e não perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Então, há um condicionante na questão de eu suplicar a Deus que perdoe os meus pecados. Eu tenho uma autoanálise para saber avaliar se eu estou usando o mesmo princípio para com o meu irmão. Aproveitando aí o que ele falou, né? Eu disse, então, alguns requisitos para uma oração eficaz. Fé, sinceridade, humildade, perseverança e esse requisito aí que o professor Douglas News tocou muito bem, em nome de Jesus. Por Jesus, é por Cristo que a gente chega a Deus. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus, né? Jesus é o caminho, ele é a porta, então não existe outra maneira. Então tem que ser em nome de Jesus, né? E tem um outro critério aí que já foi colocado, que é aqui um elemento da oração, que é o amor ao próximo. Querer que os outros façam a mim aquilo que eu faço aos outros, que é justamente, vai estar expresso aí nessa afirmação, quando eu digo a Deus, Deus, eu te peço perdão, porque eu já perdoei aqueles que me ofenderam, Senhor. Eu te peço perdão, me perdoe. Aí é outro requisito também. Obrigado, pastor Raul. Vocês dois, né, mencionaram aí que é possível que alguém faça um mau uso da teologia do Pai Nosso. O descrente, né, a questão da paternidade, uma espécie de paternidade universal, né, de Deus, e é claro que se você considerar a oração modelo, aliás, não ser reducionista, você precisa considerar a oração modelo e o ensino geral bíblico acerca da oração, e também inclui o uso do nome de Jesus e a mediação, o acesso ao Pai através de Jesus. É importante. E o descrente, por vezes, desconhece isso e acredita que rezar ou fazer algum pedido a Deus sem o devido apreço por quem Jesus é e o que ele fez em favor dele, isso aí vai ter algum fruto, alguma eficácia. Claro que não vai ter, de acordo com as Escrituras. Meus queridos, terceiro tópico, vamos agora relacionar oração com jejum. Jesus denuncia a prática, mais uma vez, aqui nós estamos diante de uma autopromoção, de um ato de vaidade, quando a pessoa pratica o jejum com o fito de aparentar que está jejuando, né? Exteriorizar algo que deveria ser discreto. O jejum deveria ser uma humilhação, a pessoa deveria se humilhar, mas ao invés de ela se humilhar, ela está se auto-exaltando, se autopromovendo. Então, Jesus está querendo equacionar, né? Está tratando aqui da purificação das intenções ou das motivações, né? Porque o que a verdadeira religião ensina, né? Trata, né? E não é para haver diferença entre o interior e o exterior. O problema é que Jesus estava denunciando isso aqui, essa prática, né? Pessoas que aparentam uma coisa quando, na verdade, no coração, a motivação é outra. Por exemplo, a pessoa pode fazer do jejum, né, hoje, não só naqueles dias, mas hoje, um substituto para a prática da obediência. É claro que o jejum não vai substituir a obediência. Mesmo o jejum com oração, independente do tempo, de quanto tempo ela se absteve, né, de comer. Então, por exemplo, a pessoa pode se abster do direito de comer, se abster de suas necessidades, a necessidade natural de comer, se abster de desejos, né? Como comer é um desejo, faz parte, né? É um desejo biológico. E a pessoa pode depois transgredir direitos do próximo, a pessoa pode desprezar o desejo, a necessidade do próximo, os direitos do próximo. Então, não adianta,
interessante no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 5, trata disso. Sobre inclinarmos a nossa alma como junco. Não adianta praticar esse tipo de jejum como se Deus se agradasse, né? Mas qual é a visão de Deus acerca do jejum? Quando não existe quebrantamento, tem de haver quebrantamento. Deus não está meramente interessado no serviço religioso, o litúrgico, no rito piedoso em si mesmo, como se fosse uma finalidade em si mesmo. Não. E isso acontece, isso é muito comum. Meus queridos, uma pergunta aqui, vou agora perguntar aqui ao pastor Raul, o que dizer quando o sinal de humilhação se torna um meio de exaltação? É a mesma coisa, meu amigo, daquilo em relação à oração, né? O jejum, assim como a oração, é um exercício de fé. Você está se abstendo de alimentos e água também, para se oferecer a Deus, se ofertar a Deus. É um sacrifício que você faz. E quero aqui ressaltar que o jejum, assim como a oração, é uma prática que deve ser observada pelos cristãos. Os cristãos precisam jejuar. Uma vez, os fariseus acusaram os discípulos de Jesus de não estar jejuando. Jesus, como um advogado bom que era, que não perdia nenhuma causa, sempre defendeu os seus discípulos, né? Os fariseus disseram: Senhor, mestre, por que os discípulos de João jejuam, a gente jejuma e os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus, defendendo os discípulos, disseram: pode, porventura, os amigos do esposo jejuar enquanto o esposo está com ele? Jesus está falando o seguinte: olha, os amigos foram convidados para uma festa do esposo. E se você chegar numa festa do esposo, numa núpcia, num casamento, e se recusar a comer, você está ofendendo quem está dando a festa, o amigo lá, o esposo. Aí Jesus fala: dias chegarão, dias virão, que o esposo será tirado. Então eles jejuarão. Então a gente vê que a prática do jejum é importante. E assim como a oração, a prática de jejum é um exercício de fé para nós nos aproximarmos de Deus. Nós obtemos de Deus a graça para realizar algumas coisas, para se tornar capaz de realizar algumas coisas de acordo com aquilo que Deus estabelece, né? Nós temos um exemplo na Bíblia de um homem que chegou para os discípulos de Jesus. Ele tinha um filho e o filho estava endemoniado. E aí Jesus chegaram para os discípulos. Este homem chegou para os discípulos e disse: olha, meu filho está endemoniado. E chamou de lunático, né? Sofre muito, é o capítulo 17 de Mateus, versículo 14 em diante. E aí ele disse: ele sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e o trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. O homem se queixando dos discípulos. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Veja que Jesus estava falando isso com os discípulos. Jesus estava por aqui com os discípulos. Disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que suportar vocês? Porque os discípulos não puderam expulsar, né? E aí o homem chegou lá e Jesus expulsou. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé... Aí o versículo 21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então veja, Jesus está falando da pequena fé, e a pequena fé aqui foi demonstrada à medida que eles não oraram, à medida que eles não jejuaram. Veja que quando você ora, quando você jejua, você está demonstrando que a fé está crescendo, que a fé está aumentando. E aí você recebe de Deus a graça para realizar algumas coisas que sem essa fé na sua vida não se realizaria. Então veja como o jejum é importante. Agora, o jejum também tem requisitos para ser realizado, né? Tem muita gente aí que, ao invés de jejuar, faz regime, faz dieta. Olha,
regime, dieta, essas coisas são boas, mas boa para o corpo, apenas para o físico. Mas não alcança a esfera espiritual. O jejum, do contrário, ele alcança a esfera espiritual e ele também beneficia o corpo do mesmo jeito que a dieta, que o regime, não é? Porque tudo que Deus estabeleceu para o homem fazer, seja a oração, seja o jejum, essa prática, ela tem benefícios não só no âmbito espiritual, mas também no âmbito físico. Uma pessoa que jejuma, ela está comprovadamente, uma pessoa que jejuma, ela vai obter resultados benéficos no corpo. Logicamente que tem pessoas que exageram. Aí tudo demais é veneno, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se uma pessoa vai jejuar, Jesus jejuou 40 dias, eu quero jejuar também 40 dias, sem comer e sem beber, vai morrer de fome, de sede, vai ter um problema, vai ficar maluco, né? Então a gente tem que ter sabedoria. Onde entra também a sabedoria. A gente tem que jejuar, mas com sabedoria, sabendo os nossos limites. Quando eu era mais novo, eu tinha mais vigor. Jejuava e ficava tudo tranquilo. Agora que a idade está chegando, a gente vai sopesando. Deus não quer sacrifício de tolo, certo? Você consegue jejuar meio-dia? Ótimo, jejum meio-dia, tá bom. Né? O que vale é a sua fé, o que vale é a sinceridade. Assim como os requisitos da oração, né? Em nome de Jesus, como falou o professor Nilson, com fé, com sinceridade, com humildade. Também o jejum requer esses elementos para ser um jejum eficaz, sob pena de ser apenas um regime e não atingir o âmbito espiritual. Obrigado, pastor Raul. Professor Douglas Nilson, uma pergunta bem objetiva, né? Como combater a tentação de ser alguém que não sou, ou a tentação de imitar alguém numa prática piedosa? O jejum, ele pode ser um elemento positivo ou negativo para o crescimento do novo convertido. E esse é uma orientação que nós damos aos professores para, primeiramente, motivar os seus alunos a jejuar como uma prática devocional. Nós precisamos jejuar não é para obter poder, primariamente é para nos render ao Senhor. Quanto mais eu jejuo na condição de entender que eu preciso mais de Deus, eu me rendo. Quando eu não entendo esse princípio, essa verdade maior do jejum, eu vou jejuar para obter poder. Então, estou passando uma luta, eu tenho que jejuar porque Deus só vai me dar vitória através do jejum. Não que a gente não vá jejuar diante das adversidades da vida, mas o jejum ele não pode ser utilizado somente para esse momento. O jejum ele primeiro tem que ser algo que vai fazer parte da minha vida. Eu nunca jejuei, agora eu sou crente e eu preciso valorizar essa prática. Então vou começar a inserir essa prática na minha vida cristã, na minha vida devocional. Mas como é isso? É aí onde entra o professor. O aluno, o novo convertido, ele não tem muito noção de como fazer isso e às vezes pode querer usar uma fórmula muito extremada que é perigoso. Então, o professor pode incentivar o aluno, conversar com ele individualmente. Você nunca teve um hábito de jejuar, você começa aos poucos. Deus não está preocupado em quantas horas como uma competição, mas é a sua rendição. Você vai dedicar um tempo para isso, um tempo de oração, de apresentar ao Senhor, prestar um culto ao Senhor naquele momento, entregar. Então, a partir do momento que passamos essa verdade para o nosso novo convertido, de certa forma, ele vai sendo vacinado para não usar o jejum como um meio de exaltação. Eu sou mais espiritual do que Eli, porque eu jejuo mais do que Eli. Então, eu não vou estar descaracterizando o que de fato é o jejum e a verdade e a importância que ele tem para a vida do cristão. Fazendo o jejum uma obra meritória. Sim. Até porque o poder, ele está com Deus, o poder é de Deus, né? O homem, apenas ele se apresenta, o jejum é uma prática de rendição a Deus, uma prática, um exercício de fé, para estar pronto para Deus usar, porque o poder é de Deus. E é bom que se diga para os irmãos, né, que às vezes, quando você busca mais o Senhor, você vai ter a ligeira sensação, se não for uma devagar sensação,
que você está ficando mais vulnerável, está mais fraco. Quando você jejum, quando você ora, parece que você se sente mais fraco. Como é que é isso? É porque realmente você está se esvaziando de você mesmo, e aí você está dando liberdade para Deus atuar na sua vida. Então, realmente, o jejum, né? O jejum não é para você ficar poderoso. Opa, jejuei, agora estou poderoso. Pelo contrário, você pode até se sentir fraco. Super crente. Meus queridos, graças a Deus por mais uma lição. Temos aqui encerrado os maiores comentários e esclarecimentos acerca do nível de subsídio, né, com a intenção de compartilhar alguns aspectos para além do roteiro proposto pelo comentarista. E temos chegado aqui ao limite do nosso tempo, meus queridos. Quero aqui agradecer mais uma vez a participação dos nossos professores, o pastor Raul e o professor Douglas Nilson, e agradecer também a você, professor discipulando, recomendá-lo que se inscreva em nosso canal, se ainda não é inscrito, se ative o sininho para receber as notificações, não só deste vídeo, como também das demais gravações do nosso canal, referentes aos outros segmentos da EBD. Ao nosso Deus, a nossa gratidão por tudo, e ao pastor Martim, a gratidão pela confiança de estarmos aqui levando adiante este grande desafio que é o compartilhamento da palavra de Deus neste formato podcast. E ao nosso pastor Reinaldo também. Então, a paz do Senhor para todos e até a próxima aula. Paz do Senhor. Paz do Senhor, boa noite.